A Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta a proteção de dados pessoais e privacidade dos indivíduos, não é mais uma grande novidade para as organizações brasileiras. Mas mesmo em vigor desde setembro de 2020 e com a aplicação de sanções válidas a partir deste mês de agosto, para uma parcela das organizações, a LGPD ainda é um projeto a ser buscado. Segundo o levantamento da área de estudos da ITMIDIA, feito com 122 executivos de TI, 12% dos respondentes disseram que ainda estão em fase de avaliação de soluções, outros 9% em fase de definição, de responsabilidades, e para 39% dos respondentes trata-se ainda de um projeto em desenvolvimento. E para discutir aqui sobre o tema, eu converso hoje com a Patrícia Peck. Ela é advogada, especialista em direito digital e PhD em direito internacional e propriedade intelectual, e agora recém-nomeada como membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Patrícia, seja muito bem-vinda e obrigada pelo seu tempo e participação. Bem, eu que agradeço o convite, Primeiro, acho que uma pauta extremamente importante. Temos ainda muito a fazer para conseguir alcançar completa conformidade de proteção de dados. Acho que existem desafios, De um lado, a gente tem o olhar da necessidade de inovação, mas, ao mesmo tempo, superação com relação a todo momento de pandemia, que, de certo modo, contribuiu também para alguns estímulos com relação à transformação digital, o aumento da virtualização do trabalho. Então, para alguns setores, nós vimos um uso mais maciço de tecnologia. Eu atendo alguns perfis de clientes que passaram a usar 80% a mais da sua operação em nuvem, em cloud, e isso também exige uma preocupação maior com questões de cibersegurança, que está aí dentro de um dos pilares dessa legislação. Por outro lado, o que se percebeu é que o prazo ficou curto, De repente, a LGPD entrou em vigor e já começou a sua fiscalização. Eu acho que a maioria dos executivos percebem que ainda precisa ser feito um trabalho grande de cultura, e como a pesquisa apontou, muitas vezes assim, por onde que eu começo? Então, vamos eleger quem vai cuidar desse tema, e a figura que se torna esse interlocutor dentro das empresas, até por previsão legal na legislação, acaba sendo o encarregado de dados, o DPO. Então, quem ainda não tinha nomeado, até pela dificuldade de definir quem vai ser, ou por uma questão de headcounting, tem a possibilidade de terceirização desse tipo de atividade, Então, o DPO pode ser interno ou externo, mas o que se percebe assim também, o DPO sozinho não é quem vai implantar tudo. Então, também, bota o DPO ali e pronto, já estou com a LGPD definida e implantada. Não, também não é o suficiente para isso, mas acredito que estamos na jornada. Bacana, obrigada, Patrícia. Você falou de DPO, a gente também tem uma DPO aqui, a Vanessa Sanches. Sim. Ela é gerente executiva de Compliance e DPO da Intervalor. Oi, Vanessa, muito prazer e Olá. Obrigada pelo nosso convite, ter topado nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz em falar sobre privacidade. Nós temos, a Intervalor tem investido muito em privacidade, Uhum. Eu também busquei me informar, porque minha formação é em direito, e agora os advogados que estão se tornando os DPOs, alguns têm advogados DPOs, tem pessoal de tecnologia DPO, mas a gente tinha que buscar o que era tecnologia, buscar informações de ter segurança da informação para tratar ali com propriedade. Legal, você falou também da questão de tecnologia, você tem um parceiro também aqui na nossa mesa redonda, que é o Rafael, Rafael, prazer também. Rafael Storer, Falei seu nome certo, Rafael? Storer, isso mesmo. Storer. Diretor de TI da Intervalor, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é muito bom poder discutir um pouco esse tema. A LGPD, ela passa muito pelo universo de TI, mas ela é muito mais ampla do que isso, Então, quando nós pensamos em segurança de dados, isso é um tema recorrente, antigo. Falando da Intervalor especificamente, a gente já trata esse assunto há bastante tempo, por ela fazer parte de um grupo estrangeiro, a Arvato. Por ser um grupo europeu, a gente também tem a GDPR, que é uma lei que trata de proteção de dados na Europa. Então, é um tema que não é exatamente novo para a gente, mas a LGPD tem aspectos diferentes e bem específicos. Mas o que nós notamos no dia a dia é que existe, como a Patrícia
Patrícia mencionou, aspectos relevantes relacionados à cultura da empresa e de todos os colaboradores da empresa, porque eles são parte da proteção dos dados dos consumidores, né? Então, é um tema, de fato, que toda empresa precisa estar envolvida, não só o DPO. Obrigada. E para fechar a nossa mesa, a gente também conta com a presença do Alex Vieira, superintendente de inteligência digital e TI do HCor. Alex, muito obrigada também pela sua presença. Obrigado vocês pelo convite, né? Estou aqui para aprender com os especialistas, né? Ainda mais a gente que vive a dor agora de ter essa transição, né? Porque muito da LGPD, o Rafael, que é de tecnologia, sabe, a gente já trabalhava muito em segurança da informação, né? Só que sem ter uma regulamentação, sem ter um direcionamento. Agora, com a lei, a gente tem um direcionamento e tem uma forma mais abrangente até do entendimento e das aplicações. Entendo que a LGPD ela veio como um grande braço para apoiar as iniciativas de segurança da informação, que além, né, de apoiar a lei, ela também traz um meio que a tecnologia possa apoiar de fato as instituições. Bem, eu gostaria de começar a discussão com a Patrícia. Patrícia, a gente começava a falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados já no encalço da GDPR, né, que é a Legislação de Proteção de Dados da União Europeia, implementada ainda em 2018. Né? A nossa própria LGPD ela foi sancionada no mesmo ano, né, ainda no governo Temer. E bem, a gente está, né, a gente está em 2021, a lei brasileira já está em vigor, né, desde o ano passado. A partir de agosto desse mês a gente já começa com as sanções, né? Mas, segundo os dados da pesquisa da IT Media, tem uma representatividade das empresas que ainda está trabalhando para atingir essa conformidade, né? Então, na sua visão, Patrícia, e acompanhando também de perto os desafios desse mercado, né? Por que a gente está, de certa forma, um tanto atrasado? Olha, eu imagino que, primeiro, uma questão de contexto, né? Uma legislação que já é robusta, que nós promulgamos em 2018, com prazo de 2 anos para conformidade, mas que pegou no meio do caminho uma transição de mudança de governo e também a própria pandemia, né? Então, acho que esse cenário acabou sendo algo que fez com que gerasse uma certa dinâmica aí de prorrogação dos cronogramas, né, por questão de priorização. Né, quando nós começamos 2020 com a crise de saúde, que gerou crise social, que gerou crise econômica e crise política, e praticamente gerou também uma crise de segurança digital, porque as nossas quadrilhas passaram a tomar proveito, como eu disse, da virtualização de trabalho para ser um agente facilitador. Então, talvez eu acredito também que nós tenhamos, de certo modo, acreditado que o Brasil, num tamanho continental, com praticamente 200 milhões de habitantes e tantas empresas, num nível de pequena e média empresa, que é um cenário muito presente no nosso país, a gente pode ter achado que faríamos nos mesmos 2 anos, que foi o prazo europeu, que já tinha muito mais cultura sobre privacidade e proteção de dados, do ponto de vista do que eles já tinham feito até antes da chegada do GDPR, do ponto de vista do que você já tem que ter trabalhado em alguns indicadores de gestão e governança de dados, da própria governança corporativa em geral, dos pilares de cibersegurança. E aqui a gente não tem só os dados no lado privado, tem toda a parte do setor público. Então, você trabalhar só 2 anos de orçamento público para tudo o que você precisa implementar, então, acho que esses seriam os motivos, assim, que gerou um pouco de atraso desses cronogramas e também justificou, ali em 2020, que a lei 14.010 fizesse com que a gente ainda prorrogasse mais um tiquinho a entrada das multas, por isso que elas acabaram iniciando não junto com a entrada em vigor da lei, mas agora em 1º de agosto de 2021. E até esse prazo já chegou também. E ainda assim, muitas instituições não completaram a sua implementação completa, né? Esse vai e vem também dificultou um pouco a compreensão, né, da LGPD no ano passado. E a gente sabe que é complexo, é sensível, né? E também quando a gente fala sobre conformidade, a gente também fala sobre que os dados, as informações, elas não estão só entre os muros das empresas, né? A gente também está falando de
de parceiros, de fornecedores, né, para entrar com essa conformidade. E entrando um pouquinho nessa questão, eu também queria saber da Vanessa e do Rafael. A Intervalor recentemente anunciou que vocês fizeram um trabalho bem robusto para entrar em conformidade, né, com a LGPD. Vocês estão numa indústria que é bem sensível, né, de serviços financeiros, né, análise de crédito e cobrança. Então, eu queria saber um pouco de vocês, em um primeiro momento, como é que foi esse trabalho para entrar em conformidade, e depois falar um pouquinho dessa parceria também, que a gente sabe que é importante, entre a DPO, Vanessa, né, e o diretor de TI, o Rafael. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos fornecedores, essa troca de dados, e aí eu deixo um pouquinho do projeto para o Rafael, que envolve um pouco mais de tecnologia, né? Acompanhando ali o que a doutora Patrícia falou, muitas empresas também não fizeram a adequação porque acreditavam que a lei ia prorrogar, não era todo mundo que tinha certeza, as pessoas ainda tinham ali um pouco, no fundo, uma esperança de ter um prazo um pouco mais ajustado, que fosse novamente prorrogado, e que essa adequação pudesse vir pós-pandemia, né? Então, nós compartilhamos, recebemos dados dos controladores, que são os nossos clientes, e às vezes compartilhamos os dados por uma exigência legal ou até mesmo para localizar ali, como nós trabalhamos com cobrança, um devedor. Então, nós tínhamos que compartilhar dados com fornecedores que tivessem a mesma preocupação com a proteção de dados, com a segurança da informação que nós. Então, nós fizemos uma homologação, uma auditoria nos fornecedores, descredenciamos alguns fornecedores, incluímos novos, fizemos aditivos contratuais, contendo as responsabilidades entre essa troca de dados, né? E com os nossos clientes também fizemos aditivos contratuais para que eles pudessem nos autorizar a compartilhar esses dados, porque nós atuamos, de modo geral, como operadora de dados, e ao compartilhar eu tenho que ter essa autorização do controlador, né? E aí passamos a ser ali subcontroladoras, mas tivemos ali toda uma avaliação de conformidade das políticas de segurança da informação, do compartilhamento de dados, teve todo um projeto com todos os nossos parceiros, e alguns acabaram que não tiveram a adequação completa, que não tiveram ali o mesmo investimento que nós tivemos, eles tiveram que ser descredenciados, e novos aí acabaram ingressando e tiveram a oportunidade de trabalhar conosco, visto que é um momento necessário, né? A gente tem que garantir a conformidade desses dados e também precisamos de parceiros que tivessem esse mesmo comprometimento. Falando um pouco sobre esse processo de adequação e de como ele mudou na nossa dinâmica do dia a dia, né? Como o Alex mencionou, segurança da informação é um tema que não é novo no mundo da TI, é algo que sempre ao desenhar novas soluções, ao considerar a preparação de um novo ambiente, vários aspectos de segurança são considerados, mas o foco da TI, ele sempre esteve muito próximo das demandas do negócio, né? Então, sempre um entendimento muito grande do que é preciso prover para o negócio gerar uma entrega de maior qualidade, gerando um melhor serviço, claro, mas não tão próximos do departamento jurídico, não tão próximos de regras mais específicas e definidas que tangem a segurança da informação, e especialmente dando esse direito para o consumidor, né, demandar isso para as empresas, enfim. Então, eu acho que esse foi um dos pontos muito importantes que a LGPD trouxe e que foi como nós começamos o processo lá, que foi, né, nesse fórum recorrente de muita interação entre a área de TI e a DPO, né? E também, lógico, trazendo isso através de treinamentos e também de fóruns específicos para as outras áreas da empresa. É uma questão, acho que sempre tem que estar no radar, né? Uma questão do uso de dados, né? Tipo, isso estaria em conformidade com a LGPD, a gente pode seguir em frente ou não, né? Então também tem uma questão de cultura muito forte mesmo, né? Até porque pequenas coisas podem ir contra a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não entra apenas na questão de integração de sistemas ou proteção de ambiente. Um e-mail que você manda com uma informação que antigamente não era entendida como algo crítico, eu estou só transitando alguma informação do meu sistema, mas de repente ali tem um CPF de uma pessoa, o nome de uma pessoa, e mesmo sendo um e-mail interno, isso precisa ser tratado com atenção. Então, acho que faz muita parte
da cultura de todos os envolvidos, né? E, Alex, aí a gente falou da indústria sensível, né, que a Vanessa e o Rafael também se encontram. Você também não está numa indústria muito diferente em termos de sensibilidade, né, que é a de saúde, né? Então, como superintendente de inteligência digital e TI do HCore, como é que vocês caminharam para entregar essa adequação, né? Como é que você também trabalhou com seus pares para entregar isso em dia? O caminho ele foi um início bem complexo, ainda está sendo muito complexo, né? Porque é uma adaptação não só das áreas jurídicas e das áreas de tecnologia, mas das áreas gerais, né, da instituição. E principalmente os hospitais, eles possuem peculiaridades de conselhos, né? Então você tem lá o conselho médico, o conselho de enfermagem, que em alguns pontos contradizem com o que a interpretação da LGPD com relação a dados de paciente, se o paciente pode ou não realmente solicitar a exclusão daqueles dados, né? Então, a gente fica nessa confusão de interpretação das leis, né? Então, acaba sendo bem complexo no nosso mercado. Então, por isso, a gente teve que fazer um trabalho bem profundo inicial com o escritório que nos apoia juridicamente, tivemos que fazer a contratação do nosso DPO, né, no início deste processo para realmente trazer toda essa bagagem e entendimento de como poderíamos avançar, e não só isso, mas também ter toda a disseminação do conhecimento da LGPD, de como a lei se aplica e como interfere no nosso dia a dia de trabalho para toda a instituição. Então, tivemos que replicar para 5.000 pessoas os modos de como isso está sendo aplicado e como vai ser digerido no dia a dia, né? Paralelo a isso, também tivemos que fazer diversas adaptações na área de tecnologia em prol de atender todo o levantamento que foi feito nesse mapeamento inicial para o cumprimento da lei. Ontem eu tive uma reunião sobre isso e, coincidentemente, falando sobre o tema, o nosso DPO trouxe a informação de que tivemos já em São Paulo, tivemos no Brasil 600 ações, né, voltadas para o tema de LGPD. E dessas 600 ações, 83% foi no estado de São Paulo, né? Então é um tema que, se olharmos para o número, a nível Brasil não é tão grande ainda, no entanto, foi antes até da ascensão da lei, né? Então agora, tendo esse sancionamento, acredito que a gente vai começar a ser mais cobrado, e aí a gente precisa não só do entendimento institucional, mas também do mercado como um todo, né? Como os colegas colocaram como exemplo, a gente já recebeu alguns pedidos de pacientes que pedem para excluir os dados deles da nossa base de dados, né? E aí eu volto naquele assunto inicial que eu falei, como que eu excluo os dados desse paciente e depois garanto que eu tive um atendimento desse paciente que foi correto, que não teve nenhum erro médico durante esse processo. Então, são as nuances que a gente vai ter que aprender a lidar e talvez encontrar um meio termo de como ter segurança, de como ter a garantia do dado e ainda assim manter a qualidade de um atendimento e a qualidade de segurança da informação em dados médicos e dados hospitalares. Então, essa está sendo a nossa trajetória, a nossa jornada nesse sentido, e as dores que a gente já está começando a perceber, e imagino que a longo prazo só vai aumentar, mas é um processo bacana que está sendo bem interessante de vivenciar na área da saúde. Eu acho que com essa, entre aspas, essa confusão, acho que talvez a Patrícia possa nos ajudar e apoiar também. Esclarecer, na verdade, porque assim, a gente tem algum tempo já da LGPD, a gente fala sobre esse tema, mas é um tema relativamente novo, né? E é muito complexo entender todas as nuances da legislação, né? Então, assim, para resumir, Patrícia, o que a gente está falando de dado, o dado essencial para as empresas e nessas nuances de que os diretores de tecnologia, os DPOs, eles tem de responder a um consumidor, no caso, né, do Alex, que precisa apagar um dado, como que eles também devem atuar para trazer um pouco mais de luz ao tema. Ah, perfeito, né? Estava aqui ouvindo o Alex, né, e também ouvi a Vanessa, o Rafael, né, a gente aqui falando, mas o que a gente pode concluir, assim, com certeza, dado é essencial, qualquer utilização de informação pessoal hoje para você poder garantir as relações entre indivíduos e instituições. Então, a legislação ela é de proteção de dados, ela não é de proibição. Eu acho que essa é a primeira premissa
da legislação, está logo ali no artigo 2, o ter que fazer esse balance, esse equilíbrio, em que você tem que conseguir garantir ali um trabalho em que você está atuando com uma transparência, com finalidades específicas e com uma implementação de uma camada de proteção, você consegue ter a legitimidade para o uso dos dados pessoais. Talvez a mudança de mindset é que você tem que tratar o dado para o mínimo necessário e não para o máximo possível. Eu acho que é isso um pouco que afeta na modelagem de negócios, mas esse mínimo necessário está associado ao que eu quero, ou seja, com as finalidades informadas e com o dever de transparência. Então, mesmo quando a gente alimenta algoritmos, faz trabalhos de analytics, você consegue gerar ainda um grande resultado, né? Mas você precisa, não dá mais para ser algo que vem o dado de qualquer lugar, faço para qualquer coisa por prazo indeterminado. É isso que não tem mais dentro da lógica de conformidade dessa lei, né? E do outro lado, é também uma garantia para que indivíduos, que são todos os titulares, eles consigam, assim, seguir o rastro dos dados pessoais. Saber quem está usando os dados pessoais e que direitos que eu posso ter numa longa relação para que, dependendo do que a gente pactuou, aquele indivíduo possa solicitar uma revogação de um consentimento, um apagamento de dados, ou a instituição do outro lado consiga esclarecer os seus direitos também de manutenção daquele dado pessoal, o que a legitima guardar. Então, como você falou de legado, a legislação trabalha a questão do legado, diz que ainda o legado está sujeito a uma regulamentação específica, então eu tenho um dever de aplicar a legislação a partir dos dados pessoais tratados na entrada em vigor da lei, ou seja, desde dia 18 de setembro de 2020, mas eu depois, aos poucos, vou indo para trás daquilo que seria o legado. Mas como guardar é tratar, eu já tenho um compromisso, que é o de segurança, com uma base que eu estou guardando. Mas não quer dizer que se alguém hoje for pedir um exercício de apagamento de dados, eu tenho que conseguir achar em todos que eu posso estar guardando dos últimos 20 anos, ou todos os backups, e cumprir aquele apagamento completo, porque isso ainda vai ser regulamentado pela autoridade, e eu espero depois ajudar na regulamentação da lei como conselheira titular agora, para essas questões que nós não alcançamos ainda. Então, eu conversei muito com o ministro Wagner Rosário, que tem desafios até na área da saúde, em que, de um lado, a gente tem interesse público, a gente vive Open Data Society, livre acesso aos dados para o desenvolvimento de mais inteligência da sociedade smart, da sociedade inteligente, né? Mas, do outro lado, tem a proteção dos dados. Então, aonde que a gente acha o mínimo denominador comum nessas duas equações, né? Se a gente pensar a pandemia, de um lado eu quero ter certeza na transparência pública que as pessoas foram vacinadas, mas eu publicar uma lista com nomes, CPF, ainda dizer que uma pessoa tem comorbidade, só para dizer que aquela pessoa foi vacinada, isso já não é too much? Já não estou muito além do que a finalidade de cumprir com o interesse público para justificar que eu ministrei X número de vacinas, eu não poderia ter botado só o primeiro nome, com uma inicial de sobrenome e colocado 3 dígitos de CPF, pronto, e eu teria cumprido. Então, assim, essa visão que eu acho que a gente tem que conseguir começar a adotar da minimização de dados, e eu acho que, com toda certeza, a visão da tecnologia, quem aqui é da área de dados, junto com os DPOs e junto com os legals, a gente vai conseguir achar essa melhor equação, e aí a sustentabilidade da sociedade digital, ela passa, sim, por uma maior proteção de dados pessoais. Mas eu queria também falar de um tema que apareceu no estudo, né, da IT Media, sobre a questão de talentos e de conhecimento, né? Segundo o estudo da IT Media, para os CIOs executivos entrevistados, a falta de pessoas era um desafio para 65% deles, e a falta de informação e conhecimento também para 49%. Então, acho que para a realidade de vocês, né, que trabalham direto com esses projetos de conformidade, isso foi, vocês estão nessa parcela de que foi de fato um desafio? Como é que vocês endereçaram isso? Falando em privacidade, na parte de legal, né, que nós estamos falando, a gente contratou especialistas, até para que eu pudesse também absorver
conhecimento e também busquei informação, fiz cursos e estar adequada aí à privacidade. Mas, de fato, acho que cabe um pouco também da empresa em fazer essa conscientização e treinar os seus funcionários, porque é um tema novo e que não tem tantos profissionais. Agora, falando em tecnologia, vou deixar para o Rafael, mas pelo menos na parte de legal e de segurança da informação, não tem tantos profissionais e os que têm são muito concorridos. Então, acho que também cabe um pouco da parte de conscientização das empresas e investir nos funcionários e fazer esse treinamento contínuo, monitoramento contínuo e aplicação de políticas e trazer para o dia a dia. A gente tem ali comitês de privacidade semanais com várias equipes, com todas as áreas participando, para que a gente possa ali trazer o conhecimento, porque não adianta também só eu ter o conhecimento e não conseguir repassar. E aí a gente vai sim criando uma sociedade que tenha a privacidade como primordial ali no seu dia a dia. Certo, Rafael? Certo, concordo com essa linha, até falando numa área mais técnica, como a área de tecnologia, a formação tradicional de tecnologia ela é focada no que tange o processo de desenvolvimento de software, ela é focada no entendimento de um problema e avaliar diversos cenários para estabelecer uma solução, a melhor solução, e por mais que exista, que faça parte desse processo o levantamento de requisitos não funcionais que estão relacionados à segurança, mas o ensino ele sempre foi muito focado no desenho da solução e não com foco específico em a aplicação de técnicas de segurança da informação e nesse sentido, com certeza, acho que é um papel muito importante das empresas em trazer isso para os seus colaboradores. É muito difícil achar pessoas no mercado que já tenham conhecimento sobre o ASP, que já tenham conhecimento sobre melhores práticas e qual é a melhor forma de conduzir o trabalho de uma forma segura. Então, sem dúvida, é um papel importante das empresas em trazer isso para os funcionários, em treinamentos e treinamentos recorrentes, né? A gente não está no momento em que a lei entrou em vigor e que a gente pode treinar a equipe e vida que segue, não, falando em segurança é algo que é evolutivo, então é algo que precisa ter uma recorrência importante para o time e para que de fato, a empresa também agregue esse valor no currículo dos funcionários para que eles possam agregar valor no papel da empresa referente à segurança. Patrícia, sobre o papel do DPO, a gente sabe que por legislação todas as organizações elas precisam definir um nome para estar em conformidade, né? Mas ainda a gente viu que por questão, pela pesquisa, né, que a gente levantou, tem uma parcela ainda dos respondentes que diz que não tem um encarregado de dados, né? O quanto isso é preocupante, né, além de ser uma questão de norma com a lei, né, mas o que isso também pode afetar em termos de cultura e de proteção dos dados de forma geral, né? O quanto a gente deveria estar preocupado. Nós sabemos que aqui acho que temos bem representada como DPO, né, a Vanessa, que é uma função nova. Então, exige, né, lógico, atributos que você tem, como trazer habilidades que aquele profissional já tinha, do seu histórico, das suas atividades. Então, tem hoje perfis. Então, tem aquele DPO que a gente chama de perfil cyber, que já tinha uma atuação com uma área de TI, de cibersegurança, tem o DPO com um perfil legal, que já vinha ou do jurídico ou da área de compliance, já que a gente está falando de uma nova lei. Ainda tem um DPO que tem um perfil meio que de RI, de relações de investidor, de comunicação, ou que cuidava de ouvidoria, cuidava de saque, porque a gente sabe que, na previsão da lei, o encarregado de dados está como um canal de comunicação. Ele tem um papel muito grande como interlocutor, tanto para titulares de dados como junto à autoridade. Então, quando a gente olha no artigo 41, quais são as atividades principais que o encarregado de dados tem que realizar, ele é, assim, multitask. É difícil você achar hoje alguém que sozinho já tem o pacote completo. Então, o que acontece é que os profissionais estão buscando, como foi dito aqui, uma atualização. Se atualizar sobre a nova legislação, fazer uma certificação técnica, fazer
algum tipo de curso, mas tem um ponto que é até uma recomendação de DPAs, né, dos Data Protection Authorities, que o encarregado entenda do negócio daquela instituição, entenda do uso da aplicação de dados naquele setor. Então, se o setor é saúde, se o setor é financeiro, se o setor é varejo, eu preciso compreender, até para eu poder explicar, poder contextualizar, né? Então, por isso que muitas instituições, quando elas olham a sua equipe, seu corpo de profissionais, às vezes ou elas têm dificuldade de indicar, porque existe responsabilidade dessa função. Então, quem eu vou indicar, nomear? Muitos diziam assim, eu ainda não, então quem vai ser? Mas agora a lei já exige, desde quando ela entrou em vigor, essa nomeação, e há aquele receio de a não nomeação poder significar uma violação daquele artigo que exige isso e até a aplicação de uma penalidade por entender que possa ser um fator dificultador do contato dos titulares, já que cabe ao encarregado recepcionar essas requisições. Então, quais são as alternativas? Eu posso ir buscando e formando alguém de dentro, enquanto isso, posso terceirizar, que então surgiu o DPO as a Service, que já é muito utilizado na Europa e em outros países, né? Posso buscar também, via associação, um formato que também é comum na Europa, que é o DPO Share, que é quase como se você nomeasse aquele DPO setorial, e ele tivesse um modelo share, cooperativista, ou seja, ele é usado também não as a service, mas via associação, né? Então isso funciona para pequenas empresas, isso funciona nesses modelos de cooperativas, né? Porque ele tem um domínio, um know-how maior naquele setor, né? E aí, logicamente, também tem um formato híbrido. Quando a estrutura é muito grande, às vezes é muito interessante você ter um DPO interno que é auxiliado por um outro DPO externo que complementa a expertise. Então, se eu fiquei com uma expertise mais técnica interna, eu complemento com uma de legal. Se eu fiquei com mais legal interno, complemento com uma de cyber, e isso ajudar aí nesse trabalho de setup inicial da governança de proteção de dados, porque o DPO vai ter que disseminar a cultura da proteção de dados, vai ter que alinhar a realização da reunião de comitê de proteção de dados, formar os seus embaixadores de privacidade dentro dos departamentos das áreas da empresa, que vão ter que reportar a esse DPO, então tem bastante trabalho. Aí depende um pouco do setor, se eu sou só mais B2B, B2C, B2B2C, se eu sou grupo econômico, né? Aí suas complexidades, né, vão dizer. Já vi modelos aí que você tem um DPO na holding, que é o DPO mora, assim, guarda-chuva, com DPOs em cada uma das empresas investidas do grupo econômico, porque elas têm negócios distintos, então o DPO tem que enxergar modelos de aplicação distinta. Já vi modelos de negócio que, apesar de eu ter alguém que é mais tecnologia, que é hospital, que é instituição de ensino, mas eu estou tudo dentro do setor de saúde, monto um data lake. Então, esse DPO acaba tendo uma visão geral, então ele só tem embaixadores de privacidade. Então, se deixar aqui, acho que a gente pode falar horas, assim, mas tem que nomear, seja interno, seja externo, é importante ter lá o contatinho do Fale com o DPO para não deixar as requisições de titulares da autoridade sem resposta. Vanessa, tem bastante trabalho. Gente, tem bastante. Acho que antes de finalizar com a última pergunta, eu queria abrir para vocês, né? Se vocês têm alguma dor também do negócio em relação à LGPD, para fazer para a Patrícia, né? Dentro das instituições, a gente tem uma comunicação muito rápida via WhatsApp, e dentro das instituições de saúde também. O médico quer falar com o enfermeiro quer falar com o farmacêutico, ele já manda um WhatsApp ali perguntando alguma coisa daquele paciente. Como controlar isso, né? Como que essa troca de informação pode ser um pouco mais protegida? Como você imagina isso? Alex, agora você fez a pergunta de $1 milhão. Porque eu digo isso que a gente vai assim para prancheta, né? Para tentar enxergar isso, porque nós criamos hábitos. Eu acho que o maior desafio, por isso que a gente está falando de mudança de cultura, entre o que a gente chama de uma comodidade, você trazer a visão de que se aquela forma de fazer seria mais adequada se você começa a botar a camada de segurança, porque nem sempre conveniência e segurança andam de mão dada. O procedimento mais seguro nem sempre ele é exatamente aquele que é o
de maior conveniência, digamos, né? O mais facilitado, né? Você tem certos protocolos de checagem, isso serve para tudo, né? Se a gente quisesse ter a maior conveniência possível em viagens de avião, a gente não tinha que passar por tantas checagens de segurança e assim por diante. Então, o que eu acredito é que assim, a gente vai ter um olhar. Quando eu comecei a estudar muito o setor de saúde nos Estados Unidos, com a regulamentação do RIPA deles lá, e eu trabalhava com muitos advogados do setor de saúde que diziam, a gente só pode usar a plataforma, não vou citar o nome de fabricante, XYZ, porque é ela que atende todos os parâmetros do nível de segurança da saúde do RIPA. E como advogado, não posso usar outra se o dado que trafegar é dado de saúde. E não tem conversa. A gente precisou acelerar telemedicina no Brasil. E nós sabemos que a nossa telemedicina, para um país populoso como esse, qual é a adesão maciça do brasileiro para conversar com o seu médico? A gente sabe, mas o ambiente, a plataforma que seria a mais segura para ficar tramitando um dado de saúde? Então, a gente tem que ter um olhar para isso e dizer assim, quanto tempo eu levaria, quer dizer, qual é o meu substituto? Porque também dizer, não, tem que ser mais seguro, mas qual é o meu substituto popular, né, que eu consiga entregar para a população, porque eu estou falando do titular que vai utilizar aquilo. Claro que você fez um comentário do funcionário, da farmácia, desse profissional de saúde, também que está no hospital, estamos falando de um investimento de setor privado, de investir em segurança. Mas segurança não é só um lado do balcão, é um ecossistema. A gente pode fazer o maior investimento de segurança privada em toda a nossa rede aqui de empresas e a área pública ou o cidadão que nos acessa no balcão para consumir o nosso produto e serviço, acessar de uma porta insegura, ele jogou o risco para dentro, né? Por isso que é uma visão 360 graus. Daí que eu acho que a regulamentação tem que exigir que aquela portinha também venha com padrão de segurança mínimo de fábrica. Então, a oferta já tem que ser o que a gente chama de, não tem o privacy by design, né? Security by design. Então, ao invés de substituir por outra camada mais segura, você falou o WhatsApp, ele já tinha que embarcar o mínimo de segurança que é requisito das regulamentações, da legislação. Então, você tem que subir o sarrafo de todo mundo para o mesmo nível. E não do tipo, você está por sua conta e risco. Você escolheu isso aí, então salve-se quem puder. Porque já está espalhado, já está sendo usado por todo mundo. Vai fazer a substituição. Agora, continua sendo uma grande porta de vulnerabilidade. Quer ver um exemplo disso? Não consigo aceitar por que o fator duplo de autenticação já não vem default. Por que eu tenho que fazer uma pessoa fazer 3 passos para habilitar? Sabendo que as pessoas têm um sequestro da sua conta e o risco que ela corre, o custo social disso, e eu podia já botar padrão de setup. Na hora que eu instalo, que eu mando uma atualização, aquilo ali já podia exigir da pessoa, coloca o fator duplo e já implementava. Então, tem hora, sim, que devia ser requisito de fábrica. Então, se eu estivesse numa indústria tabagista, eu tinha que ter requisito de fábrica. Se eu estou na indústria farmacêutica, a regulamentação já diz, tem que fazer esse alerta, tem que vir de fábrica com isso. Se eu estou na indústria automobilística, eu digo, o cinto tem que vir de fábrica, você tem que botar isso de fábrica para garantir. Eu acho que a indústria de tecnologia vai ter uma hora que tem coisas que tem que vir de fábrica, senão a gente não vai garantir o nível mínimo de proteção de dados geral para todos que estão conectados. O que eu tenho que embarcar de fábrica no celular, o que eu tenho que embarcar de fábrica na aplicação, em todos os níveis. Então, só para fechar, como a gente está em agosto, né, o mês que, de fato, as sanções elas começaram, né? Então, acho que continuando só esticando um pouquinho a conversa com a Patrícia, a Autoridade Nacional de Dados era um dos pontos cinzas, né, quando a lei entrou em vigor no ano passado, mas a gente sabe que ela já está em atividade, né, a Patrícia foi inclusive nomeada agora para o conselho, né, então, assim, Patrícia, quais serão os próximos passos e expectativas em relação a tanto a fiscalização, as sanções, eventualmente multas, né, então, quais que devem ser as preocupações tanto da parte das empresas e também dos consumidores? O que a gente vê agora, né, como principal desafio é que, assim, nós já estamos com a possibilidade da aplicação das multas, né?
Então, a expectativa, e já manifestada pela própria autoridade, pelo presidente Valdemar Ortunho, é de que haveria uma abordagem ainda mais educativa. Então, a previsão do artigo 52 é que há a possibilidade de aplicação de advertências, né, que seria algo assim, dependendo do que está acontecendo de violação e que se recebe uma denúncia, você dá a oportunidade da instituição esclarecer e também apresentar um plano de ação, de solução de conformidade. Que nem que a gente faz, às vezes, em termos de justiça, que é o TAC, termo de ajuste de conduta, né? E que se você não cumprir dentro de um determinado prazo, aí sim você estaria incidindo numa penalidade. Mas também foi dito que casos mais graves, e o juízo de gravidade também está apresentado pela legislação, vai incidir as multas que estão previstas ali de 2% de faturamento até 50 milhões de reais por infração. Se essa mão vai ficar mais pesada ou não, é o que acho que está todo mundo querendo verificar. Mas é uma legislação arrecadatória, né? Isso é um fato. Estudando isso em outros países, ela tem esse efeito, até para ela conseguir provocar aquela questão da punição exemplar, de eu pegar um ou outro com uma multa mais elevada e provocar o efeito dominó, né? Que aí, nossa, foi multado, pronto, aí sai todo mundo correndo para se adequar, o que ajuda a todos aqueles que também estão fazendo adequação, porque se também nenhuma multa é aplicada a quem tiver em desconformidade, começa a haver questionamentos, normalmente nos gestores, de dizer, a gente está investindo tanto para ficar em conformidade, o outro ali não está fazendo e nada está acontecendo, né? Então, por isso que nessa dinâmica, digamos, da legislação, é importante não pesar demais, né, dentro de um processo inicial, ou seja, de ser aquele diálogo, de permitir as instituições entenderem aonde eu estou errando, né, mas também os casos graves, como acontece com vazamentos de informação em que você não consegue demonstrar que aplicou medidas preventivas de proteção, e os casos de reincidência, em que já tinha havido oportunidade e alertas e que mesmo assim aconteceu, né? Isso é o que a gente pensa que vai ser os próximos meses, né, desse início aí da legislação aqui no Brasil, e provavelmente os casos que mais geram denúncias são de tratamento de dados relacionados a consumidor final e a empregado, né, que são os funcionários, dados laborais. Esse desafio de tratar dados nas relações de trabalho, dados nas relações de consumo. Mas a gente não pode esquecer que a gente também trata dados de visitante, aquela pessoa que passa por uma portaria e é um visitante. A gente trata dados relacionados a relações de terceirização. Essa parte da terceirização e os riscos da terceirização, para mim, a meu ver, é um pilar ali de holofote, de preocupação. Porque às vezes a gente olha muito, nossa, meu consumidor final e o meu funcionário. E aí, e a terceirização? Onde está uma atenção que, para o contexto atual das instituições no Brasil, é um ponto bem, bem importante.